Bom dia, boa tarde, boa noite para a amada Igreja de Cristo. A meditação hoje é no livro de 2 Samuel 17 e 2 Crônicas 18. Aqui em 2 Samuel 17 fala a respeito do rei Davi e um momento que o seu filho Absalão começou a perseguir o pai Davi. O propósito espiritual aqui é mostrar para a amada Igreja de Cristo que Deus, ele chega a um ponto de desistir da pessoa na terra. E aqui a passagem fala do rei Davi e de seu filho Absalão. Filho de Davi, Absalão, com certeza era um homem que tinha inveja do pai. Um momento da vida dele, ele começou a rebanhar seguidores. E chegou um momento que ele se fortaleceu tanto que expulsou Davi do reino ali. Expulsou Davi teve que fugir, né? Porque ele queria matar ele. E o sentido espiritual é o seguinte: o Senhor, ele chega uma hora que desiste da pessoa. E assim aqui ele desistiu de Absalão, o filho de Davi. E a outra passagem de 2 Crônica 18 é: o Senhor desistiu do rei Acabe. O Senhor, ele chama o ser humano, o Senhor, ele convida, né? De muitas formas, de muitas maneiras, talvez até em sonhos, ou através de um folheto, ou através de um conselho de um amigo, ou um conselho de um pastor, ou até mesmo a Igreja de Cristo na Terra é uma semente do reino do céu que vai ser implantada na Terra. O reino do céu vai ser implantado na Terra absolutamente. E hoje a Igreja é uma semente desse reino. Então, o Senhor fala de várias formas. Como que foi esse desenrolar aqui para esse homem morrer, né? Esse Absalão, filho de Davi. A perseguição estava muito forte e ele pediu conselho, né, a um conselheiro ali, Aitofel, o conselheiro do rei. E Aitofel, ele deu o conselho dele: Absalão, tu vai fazer assim, tu vai me dar 12 mil homens, e eu vou atrás deles e vou pegar e vou direto no rei e vou ferir o rei. Só vou ferir ele, matar ele, e assim o povo que está com ele vai desistir e vai voltar para Jerusalém, vai voltar para o teu comando. Vai ficar em teu comando, todo Israel. E assim ele foi o conselho de Aitofel. Mas Absalão, olha como é que é o negócio. Tinha mais um conselheiro ali, que era Uzai, que ele era um espião de Davi, infiltrado ali naquele meio. Até o próprio Absalão chegou para ele, quando viu ele ali, no meio deles ali, ele falou: pô, cara, meu pai não é teu amigo, cara? Você não gosta tanto do meu pai e tal? Por que você não tá com teu amigo? Você tá aqui. Aí Uzai fala assim: não, o rei que o Senhor estabeleceu, eu estarei com esse rei. E outra coisa, não era natural que eu servia o teu pai e depois não vou servir o filho que é você? Servia o rei, agora eu vou servir o filho do rei, que é você, que vai ficar no lugar de Davi, né? Entendeu aquilo e ele vai pedir o conselho Uzai também. E Uzai vai. Ele falou o quê? Ele falou assim: olha só, Absalão falou assim, Aitofel, ele falou pra me dar 12 mil homens, e à noite, na madrugada, ele vai atrás do meu pai e vai ferir meu pai e pronto. Só meu pai ele vai matar. E os segurança do meu pai. E vai trazer todo o povo. E Uzai vai, inspirado pelo intento do Senhor, ele deu um outro conselho. Ele falou: rapaz, não é bom que tu faça assim não, porque teu pai é um homem de guerra. Teu pai agora com certeza não está no meio do povo. Está lá junto no meio do povo. Teu pai com certeza está em alguma caverna, em algum buraco, junto com os valentes dele. E você vai lá à toa, vai perder tempo. Porque você só vai ferir o povo comum. Tu não vai pegar o rei, tu não vai pegar os ministros do rei, de segurança, tu não vai pegar eles. E aí Absalão falou: poxa, agora eu compreendo melhor, não vou fazer assim não. Só que da forma que Uzai falou, era o que o Senhor queria que fosse falado, até porque o plano dele não dá certo contra o rei Davi, porque o rei Davi era um rei ungido pelo Senhor Deus. Davi era ungido pelo Senhor. Absalão não foi ungido pelo Senhor como rei. Então isso é muito sério. Às vezes a pessoa ela vê que uma outra liderança, ela é inspirada por uma liderança e ela acha que ela deve ser aquilo ali. Ela fica inspirada, ela fica tão assim motivada por aquela inspiração daquele líder que ela acha que tem que ser igual aquele líder que ela está vendo. E às vezes não. Nós temos que buscar em Deus a nossa liderança. Nós temos que buscar no Senhor, se o Senhor aprova isso que a gente está pensando, o que a gente quer fazer, planos para o futuro. Muitas das vezes a gente vai pelo um salário bom, um lazer bom, um local bom de trabalho. Não é o que Deus quer. E aí tu perde tempo. Absalão acatou o conselho de Uzai. Aqui no capítulo 17, no versículo 14, fala assim: então disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Você vê que quando uma pessoa está na terra, vai vivendo, o Senhor vai dando oportunidade, e essa pessoa ignora o propósito de Deus na vida dela, espiritual, né, e secular, né, porque quando você
ignora o propósito de Deus na tua vida, tu está ignorando a tua vida. Porque o Senhor que tem luz e direção para ministrar no teu coração o que tu deve fazer na terra, tanto secularmente quanto espiritualmente. E aí foi assim. O que aconteceu? Absalão vai, executou o conselho de Uzai, fez conforme Uzai queria que fizesse, e aí ele veio a morrer. A história diz que ele, passando por uma grande árvore, né, parece que era um carvalho, o cabelo dele era muito grande, pesava acho que 3 quilos e pouco de cabelo que ele tinha, de tanto cabelo que ele tinha, era muito grande o cabelo dele. E ele, passando por debaixo desse carvalho, os ramos, né, dos galhos da árvore, entrelaçou entre o cabelo dele e ele ficou pendurado ali, né? Ele estava num cavalo, ele garrou, né, o cabelo ali, ficou pendurado e o cavalo foi, né? Ele ficou como se, tipo, numa forca. E aí avisaram os homens de Davi, e os homens de Davi foi lá e matou ele. Então assim foi o fim de Absalão. E o princípio espiritual aí é que ninguém desce à sepultura sem que antes Deus não avise. O homem natural, o homem carnal, o homem que não se importa para o lado espiritual na vida dele, esse homem também é avisado, só que por ele não se importar por as coisas de Deus, ele não se atenta para o aviso. Por um acaso eu me lembrei agora até da morte dos Mamonas assassina. É bom falar um pouquinho porque clareia mais a mente dos irmãos. Segundo a reportagem, na época, os caras sonharam que estavam no avião, o avião caía. E o avião caía, se espedaçava todo e ali, né, já viu, né? E assim foi. O avião caiu, eles sonharam isso numa noite anterior. O avião caiu, matou, morreu todo mundo, acabou. O Senhor avisou através de um sonho ao homem natural. Só que é desse jeito, né? A medida de pecado do homem, quando bate, o Senhor até começa a avisar esse homem sobre o fim dele, para ele se arrepender, né, dos pecados, buscar Deus, né, trabalhar a sua salvação, porque a salvação, ela é tudo bem, a salvação é um presente de Deus. Ou tu aceita o presente ou não aceita. Salvação é assim, presente. Não é por mérito nosso, não. É pela justiça de Cristo. Cristo é justo, Cristo é fiel, né? Jesus é fiel, o inocente morreu na cruz, no meu lugar, no teu lugar, para que nós tivéssemos a salvação nele. Então nós somos salvos pela justiça de Cristo. Tem uma passagem que fala que o salmista Davi falou assim: livra-me por tua justiça, está no livro dos Salmos. E ali é isso, a justiça do Senhor Deus é o próprio Senhor Jesus. Nós aceitamos esse programa, né, espiritual, aplicamos na nossa vida, damos sequência, trabalhamos essa salvação, trabalhamos essa parte de ser um modelo. Aliás, o modelo é Jesus. O trabalho nosso é começar a se aproximar desse modelo, a se tornar um pequeno Cristo na Terra, um pequeno Jesus. E assim ele quer todos os filhos parecido com esse filho da cruz. Um homem justo, um homem que era um homem de precisão, um homem de paixão. E assim nós vamos cumprir o propósito de Deus na terra. Olhar para o modelo e se esforçar para gerar os frutos desse modelo que está no livro de Gálatas, no capítulo 5, os frutos do Espírito. Está ali a lista dos frutos do Espírito e a lista das obras da carne, para a gente batalhar isso na nossa vida. Entrar nessa aventura, né, espiritual, que eu chamo de uma aventura, em aborrecer nosso sangue, porque todo o pecado está no sangue. E é assim. Então aqui no livro de Crônica agora, no rei Acabe, o rei Acabe foi um rei de Israel, presidia na capital Samaria, e aqui Acabe ele fez aliança com o rei de Judá, Josafá, capital Jerusalém, que nessa época o reino era dividido, reino do norte, reino Acabe, reino do sul, Josafá. E aqui veio na mente de Acabe tomar de volta um pedaço de terra que pertencia a Israel, chamado Ramote Gileade. Resolveu, não, vou lá tomar minhas terras de volta, porque os filisteus tomou. E aí fez aliança com Josafá, perguntou se Josafá ia, ele, vamos sim, meus soldados é teu soldado, meu povo é teu povo, e somos um só, estamos juntos nisso. Aí Josafá falou, olha só, vamos consultar primeiro o Senhor, não tem profetas? Aí chamou os profetas começou a dizer todos a uma, não, pode ir que o Senhor vai entregar na tua mão, pode ir que vai entregar na tua mão, a vitória é tua e tal. E todos falavam, pode ir. E aí Josafá era crente, espiritual, homem, né, que tinha um relacionamento com o Senhor. Caminhada com Jesus é isso, relacionamento, é igual um casamento, relacionamento. Deixa até um recado aqui para os religiosos. Você que acha que não posso, eu vou na missa no domingo, ou então não, eu vou no culto no domingo. Fica assim, nesse pensamento de, eu fui no culto. É como se batesse o cartão. Jesus não quer isso. Jesus quer um relacionamento. Jesus quer uma honestidade na oração. O Senhor quer que você tenha o desejo de se expurgar de toda a cultura caída, quebrada, falida, que esse mundo nos ensina, né? Nós não nascemos pecadores.
né, no sentido de prática. Nascemos sim com o pecado de Adão, beleza, herdamos isso. Mas no sentido de botar em prática pecados, nós não nascemos com isso. O mundo nos ensina isso. Então nosso trabalho é esse, nos expurgar, nos limpar, sermos um modelo do Filho. E aí Josafá vai e falou, não tem mais nenhum profeta? Aí ele falou, tem mais um sim, tem Micaias. Esse camarada me aborrece, ele não gosta de mim. Tudo, quando a gente se aproxima, ele só fala coisa que é ruim pra mim, só fala derrota, só fala coisas que eu não vou me dar bem e tal. Mas como que vai se dar bem? Como que uma pessoa prioriza a vida da alma, a vida da carne, a vida do pecado e vai se dar bem? É o tal do pecar com sucesso. Ninguém peca com sucesso. Não existe você pecar e ter sucesso. Existe você pecar, plantar uma semente do pecado e após isso aguarda as consequências. Então ninguém peca com sucesso. O rei Acabe era esse cara. Ele, judeu, não casou com ele não escolheu uma esposa, uma rainha judia, que o Senhor falou, não se misture com os outros povos. Quer casar? Escolhe pessoas do nosso povo, judeu, que tem a cultura, né, da lei de Moisés, tem toda aquela, né, aquela cultura das exigências, das leis, dos estatutos, dos preceitos de Deus. A nação tinha isso. E ele escolheu uma mulher de Sidom. Essa mulher era uma feiticeira, casou com ela, Jezabel, casou com essa mulher. E esse homem era um pamonha, o famoso pamonha, né, que tudo que a mulher falava, ele acatava, ele fazia. Então ela trouxe a feitiçaria para Israel, ao ponto de manipular o povo, de ter toque, segundo o historiador, ter toque de recolher às 10 da noite. Quem era encontrado na rua morria, era o toque de recolher às 10 da noite. E ali ela tinha uma estátua de Baal na entrada da cidade, uma estátua enorme, com um cesto. A estátua tinha um cesto na mão. E quando era de manhã, aquele cesto estava cheio de pão. Aí o povo, né, já começava a circular de manhã e tinha lá muito pão. A mulher manipulava a fé deles nesse Deus Baal. Então o pecado de Acabe era grave. Ele não acatou nada do que o Senhor aconselhou ele. Então o Senhor estava irado com esse homem. E o pecado bateu. Acumulou o pecado a ponto de bater no trono de Deus. E quando acontece isso, é aí que um homem, ele está propenso a descer a sepultura na terra. Na passagem aqui fala desse jeito. Aí veio Micaias, o profeta sério, e falou, o mensageiro que foi chamar Micaias, que era um dos profetas, ele falou dizendo, eis que as palavras dos profetas, a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles. Fala o que é bom. Aí Porém Micaias diz, vive o Senhor, meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse, Micaias, iremos a Ramot-Gileade, a guerra, ou deixamos de ir? E ele disse, subi e prosperarei, e serão dados nas vossas mãos. Micaias falou isso. Só que o rei falou assim, até quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor. Olha só que homem, se não é um desgraçado um homem desse. Micaias falou a verdade, falou que ele ia se ferrar. E aí depois o próprio rei falou assim, a quantas vezes eu vou conjurar você para que você me fale a verdade? Olha só. E ele falou a verdade que ele ia se ferrar. Aliás, que ele ia se dar bem. Ele falou uma mentira, né? Debochando, que ele ia se dar bem. E ele falou, ele não tá me falando da parte de Deus, não. Aí ele fala a minha verdade, quantas vezes eu vou desconjurar? Aí ele falou, no versículo 16, então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Aí ele vai e fala a verdade. Fala o que o Senhor Jesus mostrou ele, né, na visão. E aí ele ficou irado, porque ele quer pecar com sucesso. Ele queria, entendeu? Ficar na terra com sucesso, pecando com sucesso. E não é assim. Chega um momento que o Senhor pede conta. Chega um momento que o boleto chega. Chega para todo mundo. O sentido da vida é a morte. A coisa mais certa na vida é que você vai morrer. Eu vou morrer um dia. Esse é o sentido da vida. O resto é o que a gente pode fazer com a nossa vida, né? Isso é a responsabilidade de cada um. Então aqui no versículo 17, Acabe falou assim, não te disse que este não profetiza de mim bem, porém só mal? Aí Josafá disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor, o profeta Acabe, o profeta sério, falou assim, pois ouvi a palavra do Senhor. Ó Acabe, eu ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono. Olha só essa que interessante isso. Todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramot-Gileade? Para que ele suba e caia. Deus está falando, para que ele suba e morra. Disse mais, um diz dessa maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse,
Com que? Versículo 21. E ele diz: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas, e disse o Senhor, tu persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Olha só que coisa. O espírito vai, se apresenta e fala assim: eu vou fazer, eu sei como. Eu sei como ele vai lá e caia e morra lá. Aí o Senhor: como que tu vai fazer isso? Eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas lá na terra. Olha só que coisa interessante. Na boca dos profetas de Deus lá na terra. E o Senhor falou: pô, bom, vai e faz assim. Você persuadirás e também prevalecerás. Deus falou: vai e faz assim. Olha que coisa. Então não é qualquer pessoa, irmão, que a gente deve dar nossos ouvidos. Não é qualquer pessoa que a gente deve confiar. Nós devemos saber que tipo de pessoas que é confiável em a gente confiar a nossa vida, nosso futuro, nosso dia a dia. Então é desse jeito. O próprio Senhor Jesus nos escondeu que no meio do trigo está o joio, no meio do verdadeiro está o falso. E assim é dentro da igreja. O Senhor não escondeu isso não. O Senhor não escondeu. E pelo contrário, o Senhor, as poucas vezes que ele ia na sinagoga, ele ia lá para marretar os caras. Porque os caras amavam a religião, ele não amava a Deus. Amava aquele programa de roubo, que na época era um programa de roubo. Você levava o teu bicho, isso antes de Jesus, tinha que levar o animal. Levava o teu bicho, o sacerdote condenava o teu bicho. Você com aquele sentimento de adoração, você: poxa, mas eu vim de longe, esse bicho aqui. E agora? Aí ele: não, a gente tem bicho bom aqui, que você pode comprar e fazer o teu sacrifício. Então fica com esse aqui para vocês comerem. E eles vendiam o bicho que aquele homem, no teu sentimento de adoração a Deus, deixava lá para eles comer. Eles vendiam como bom. Os caras eram terrível. Amante do dinheiro, amante do materialismo. O rei deu ordem para prender a Micaias, né, o que falou a verdade, sustentar ele com pão de angústia e com água de angústia até ele voltar da peleja, da guerra. E ele falou: se tu voltar, o Senhor não falou pela minha boca. E ainda falou: ouça todo o povo que está aqui, se ele voltar, o Senhor não falou pela minha boca. E o final diz que ele foi à guerra, e ali no momento da peleja, ele disfarçado de soldado, ele nem botou roupa de rei, botou roupa de soldado para confundir, né, para ficar camuflado ali no meio do povo comum. E a palavra diz que um jovem, bota aí seus 15 anos, na guerra, lançou uma flecha pro alto. A flecha foi, tipo assim, o inimigo tá lá, vou lançar essa flecha, vai bater em alguém. E adivinha quem que bateu? Bateu no rei Acabe. Entre a armadura, né, entre o vão da armadura que protege a cabeça e o tronco, a flecha pegou no vão certinho, atravessou a garganta dele, pegou essa veia principal, rasgou ele saiu desembalado da carreira, ferido, na direção da cidade de Israel, e chegou lá, já capotou na entrada da cidade e morreu ali, ficou ali. Porque tinha também uma profecia que ele ia cair nessa região e ali os cachorros iam lamber o sangue dele, ia comer o sangue dele. Então é desse jeito, irmão. Ninguém desce a sepultura sem que o Senhor não avise. Voltando aqui no Samuel, uma parte que fala que Absalão, o filho de Davi, no momento da morte dele, na perseguição, quando ele seguiu o conselho de Uzai, fala assim, versículo 14: porém assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Quando chega o fim de uma pessoa na terra que não se importa pelo Senhor, o Senhor, ele traz o mal sobre a pessoa. O Senhor Deus, o juiz. Aqui a gente está falando do Velho Testamento. Aqui fala que o Senhor trouxe. O juiz traz o mal sobre a pessoa. Aquela pessoa que ignora Deus, aquela pessoa que se esquece de Deus, aquela pessoa que não reconhece nada, não reconhece o Senhor em nada, não faz uma oração, não faz nada, não tem uma paquera por Deus no teu particular, no teu quarto. A palavra do Senhor fala que se tu entrar pro teu quarto, fechar a porta, dobrar o joelho, falar em secreto com o teu pai que está no céu, a palavra de Deus fala que ele te ouvirá. Para os irmãos, os amados que têm dúvida, se você tiver fé, a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é como se fosse uma moeda de câmbio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como você, sem dinheiro, é impossível você agradar o lojista onde for comprar um produto. Na comparação é a mesma coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, Deus não vai fazer nada por você. O interessante é que quando Jesus fazia aqueles sinais ali na terra, quando ele estava em carne, no final ele falava assim: vai, meu filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele não trazia a glória para ele, não. Ele não falava: eu te curei, eu te salvei. Não, ele fala: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E ainda mais se for no Deus certo, no Deus vivo, no Senhor Jesus, tá bom? Que eu espero que nesse vídeo eu ajudei meus irmãos. A meditação, se os irmãos quiserem meditar, é 2 Crônica 18 e 2 Samuel 17, os conselhos de Aitofel e Uzai. 2 Crônica 18, fala do rei Acabe e o rei Josafá. Como uma pessoa está para descer a sepultura na terra. É as duas passagens. O filho de Davi, Absalão, o
rei Josafá do reino de Israel. Amém? Os irmãos ficam na paz, que Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus Cristo.